Seja muito bem-vindo a mais um programa da UVP Capital, que ainda não tem nome, como todo programa que a gente começa aqui. Eu sou o Vitor Prado, responsável pelo marketing aqui da UVP, e eu tô com duas lindas mulheres aqui do meu lado. E eu vou deixar elas se apresentarem. Oi, Vitão, tudo bem? Muito prazer. Eu sou a Bruna Alencar, eu sou a responsável pela área de capital humano aqui da UVP. Olá para vocês, eu sou a Bia Henriques, cuido aqui da área de produto da UVP e junto com a Bruna a gente também toca toda a parte de corporate. Você já viu a primeira versão do programa na semana passada, onde o Raul falou de cultura, de empresa, a gente contou algumas histórias aqui dentro da UVP que aconteceu durante esses 5 anos. E hoje a gente vai falar de brand. E de employer brand Isso. também, que é muito importante, né? E tem tudo a ver com o tema do último programa, né? Porque quando a gente fala de cultura de empresa, a gente está falando da marca empregadora, que é o que vai atrair talentos. E employer branding, para quem não conhece, é exatamente isso. Vou deixar a Bruna explicar, porque é ela que cuida dessa parte aqui na UVP, né? Sou eu que sou responsável. Dentro da área de capital humano, a gente tem um subsistema que cuida do endomarketing e do employer brand. Então, assim, eu vou abrir um pouquinho o tema para endomarketing, que é todas as empresas cuidam do marketing externo, de como os clientes veem essa empresa, de como o mercado tem a percepção dessa empresa. Dentro da área de capital humano, o famoso RH, a gente tem o endomarketing, que é o marketing interno que a gente faz com os colaboradores. E aí a gente precisa de trabalhar, que é o nosso tema, o employer brand, a marca empregadora. Como que o mercado reage, percebe aquela empresa como um lugar para se trabalhar. Então, eu acho que é muito importante a gente falar disso, porque brand também foi um tema muito conhecido, a gente falou muito de brand, fala-se muito de brand, né? E aí a gente tem que falar também do employer brand, que é como que a gente vende essa como uma marca de trabalho, onde as pessoas querem trabalhar. É porque hoje, como o mundo está muito mais conectado, não adianta mais você pagar um salário alto e dar algumas folguinhas ali, ou alguns benefícios. Tem que ter toda uma cultura, que a gente falou já no último programa, e você tem que divulgar isso para todo mundo. E isso acaba que a galera quer trabalhar na sua empresa, correto? Exatamente. Acho que legal falar também que, assim, o employer brand, ele atrai as pessoas para querer trabalhar com você, né? Então, o trabalho do employer brand é transformar a sua empresa num local desejo de trabalhar. Então, é onde as pessoas querem trabalhar, as pessoas têm o desejo de trabalhar ali. E aí a pessoa pode até ficar pensando, né? Mas eu vou ter que ter 2 trabalhos, né? Eu vou ter que pensar no meu branding, da minha marca, e pensar no meu employer branding. E sim, porque, por exemplo, né? O Vitão, quando ele vai fazer uma campanha de publicidade, ele leva em consideração todos os ícones e o branding da marca da UVP. Quando a gente pensa em uma estratégia para a empresa, os ícones, eles também são diferentes. Então, por exemplo, aqui a gente tem a nossa cultura pirata, então a gente usa a Jolly Roger como uma referência. Na marca externa da UVP, né? Então, quando a gente fala da UVP para o público geral, a gente não vai colocar uma bandeira com uma caveirinha, a gente vai colocar o olho da UVP, por exemplo. Então, é interessante ter essas diferenciações, porque de maneira bem generalista, quando a gente fala de branding, employer branding, a gente está falando de senso de pertencimento. Exatamente. Fica claro quando a gente está falando sobre os desejos das novas gerações que salário não é tudo. Existe um senso de propósito muito importante para as novas gerações, para que elas queiram trabalhar naquele lugar. O que aquela empresa faz? E aí não estou falando só de trabalho também. Eu estou falando de consumo. Isso fica claro nas pesquisas também, que hoje as pessoas se importam mais com o que a empresa acredita para consumir o produto dela. Então, foi até nessa onda que muito se surfou aí as empresas que vieram com marcas que eram veganas, que não tinha crueldade animal, marcas que têm uma proposta mais sustentável. Por quê? Porque o cliente final, ele também se importa com as crenças da empresa. Então, o employer brand, ele faz um trabalho de juntar essas duas pontas, que é a ponta do consumidor e a ponta do cara que quer vir trabalhar dentro do nosso negócio. Perfeito. Numa dessas de tentar agradar o consumidor, falando especificamente de branding, a gente tem também erros clássicos, né? Por exemplo, recentemente teve a Jaguar, né? Isso. Queria puxar agora exemplos de principalmente de employee branding que vocês acham que famosos, né? Que as empresas falharam completamente.
Olha, eu acho que a Jaguar é uma coisa que a Bia falou. O Jaguar falhou em branding, né? Jaguar falou em branding, não em porque- employer branding. Ah, em employer branding, onde as empresas Isso. falham em employer branding, eu vou lançar uma braba agora. Vocês estão prontos? Você vai Vamos ser lá. polêmica? Eu vou ser polêmica. O Google falhou em employer brand. O que acontece? O Google, ele foi uma empresa desejo, ele é uma empresa desejo das pessoas trabalharem até hoje, mas isso foi um tiro no pé para os negócios. Focou muito na piscina de bolinhas e pouco no Exatamente. resultado. As pessoas ficavam muito encantadas por trabalhar no Google, os ambientes muito coloridos, ambientes muito descontraídos, dia de levar o pet, dia de... E aí, tudo isso não estava conectado com a estratégia do negócio, né? Porque, assim, a gente precisa de fazer toda essa estruturação de cultura, de employer brand, com uma conexão intrínseca à estratégia do negócio. Precisa de estar voltado para alavancar resultado. E aí, o Google passou muitos anos com isso. Ela é uma empresa top em candidaturas, tá? É a empresa que mais recebe candidaturas no mundo para trabalho. Mas ela deu um tiro no pé, porque aí criou-se uma cultura interna de que o foco não era trabalhar. Tem uma máxima que eu falo aqui dentro que é: trabalho é para trabalhar. Então, assim, rolou um tiro no pé. Inclusive, tem uma parte da história do Google recente que é muito interessante, que é... os prédios da Google são muito divertidos, né? Eles são muito cool, assim, né? E aí, o último prédio que o Google comprou é um prédio de uma rodoviária, uma ferroviária, que fica na Califórnia, salvo engano. E aí, eles fizeram uma estrutura inteira, a infraestrutura deles é voltada para negócio. Não tem essa coisa do colorido, essa coisa Não tem do escorregador. divertido, não tem escorregador, não tem piscina de bolinha, é voltada para negócio. E foi uma releitura da empresa, da corporação, Já tentando se reinventar, né? tentando se reinventar e deixando claro para as pessoas que aquilo era um espaço de trabalho, para se fechar negócios, visar lucro, trazer resultados. Então, eu acho que esse caso do Google é o caso mais interessante de se observar, porque quando a gente constrói o employer brand, você precisa de transformar a marca numa marca desejo de trabalhar, mas de trabalhar, né? E, tipo, eu acho que aqui no Brasil mesmo, principalmente na área da galera de publicidade, do formato de publicidade, a galera, tipo, vira muito meme, a galera com salários baixos, poucos benefícios, só que você tem uma mesa de sinuca pra você jogar sinuca quando você quiser. E acaba que isso até virou um meme, provavelmente a galera exportou pra cá, toda essa empresa legal de trabalhar, um lugar legal, cheio de gente legal, tão galera, essa empresa tão galera. Então, galera... E aí, do nada, você tava lá, recebendo pouco, sendo... E é uma coisa que não funciona para as novas gerações. Não né? funciona. Porque tem um termo que é muito usado, a Bruna já deve estar até pensando o que é o salário emocional. E aí a empresa, ela fica encontrando maneiras de construir esse salário emocional, que é para além do salário que a pessoa ganha, quais são os mimos que eu consigo dar para aquele colaborador para compor essa ideia de que ele continue trabalhando na empresa e que ele fique feliz. E aí nessas vai ter uma sinuca, uma piscina de bolinha, que a gente falou brincando, mas às vezes vai ter, vou te dar um day spa. Só que quando a gente fala de employer branding, a gente tem que ir muito além do benefício por si só, né? Não são estratégias soltas. Exato, porque, por exemplo, de nada adianta Dia das Mulheres ter um bombom na minha mesa. Que diferença isso vai fazer O que você fez durante todo o na minha ano? animação ali, pra trabalhar? Então, aqui na UVP, a gente pensa muito no dia a dia, né? A gente tem fruta todo dia pra galera. A gente cuida um do outro. Isso ficou brega. Ficou. Mas talvez seja até real um pouco, assim, né? Mas a muito gente galera. se cuida. Por exemplo, né? Porque a gente tem... Quase toda semana a gente bebe em um dia da semana aqui, né? Aí a gente fala pro coleguinha, vamos embora. Ou então a gente fala, não, essa semana estamos todo mundo cagado, não dá pra gente beber. E aí a pelo gente amor não de Deus. bebe. Vamos beber só uma. É só De uma. leve. Então, eu acho que isso é muito legal pensar nesse ponto que você trouxe, que é assim, precisa existir
uma estratégia para transformar a sua marca empregadora numa marca desejo. Mas isso precisa de estar bem amarrado, precisa de ter um contexto. Porque, assim, as novas gerações... Tô falando aqui da geração Z, da geração Alpha que tá chegando, né? São gerações que elas estão muito mais focadas numa completude, acho que talvez seja essa palavra ali. Eles têm um senso de propósito maior, né? Tem que ter um senso de propósito, tem que ter um retorno salarial muito interessante, tem que ter um conjunto de coisas, acho que essa é a melhor definição. Tem que ter um conjunto de coisas que faz a sua marca ser uma marca desejo. Então não adianta você colocar um Taito, aqui vai pegar só a galera com a referência bem 30 mais, né? 30 mais. Não adianta ter um Taito na sua empresa, não adianta ter lá uma salinha para as pessoas tirarem um cochilo e aí você não cuidar ali do modelo de gestão. O que a Bia tava falando de ganhei um chocolate com um cartãozinho no Dia das Mulheres. Mas tem mulheres em posições de liderança? Mas os salários estão ok? Como é que é isso aí? Porque não adianta você fazer uma estratégia meia boca ali e não compreender de fato um ponto. Igual, por exemplo, uma informação. A gente não comemora nem Dia das Mães, nem Dia dos Pais aqui na UVP. Nem Dia das Mulheres. Nem Dia das Mulheres. A gente não faz essas comemorações. Mas, por exemplo... você não vai ver, por exemplo, acontecendo aqui a gente cortando o dia de alguém porque foi levar o filho no médico. Porque foi responder uma questão do filho na escola. Isso não existe, porque a gente entende que o filho, ele é uma prioridade ali do colaborador. Ele precisa de cuidar daquele filho. Né? É a responsabilidade principal dele. Então, assim, não existe uma política de... você tem que estar disponível o tempo todo e aí se você não estiver disponível, a gente vai te isolar de alguma maneira. Não, a gente entende que... parte da vida dessa pessoa é voltada para esse filho. Então, mesmo que a gente não faça essas comemorações, porque pra gente não faz sentido, a gente tem políticas que fazem os pais, as mães, se sentirem pertencentes e aceitos nesse ambiente com a maior naturalidade possível. Perfeito. É muito engraçado que hoje em dia é muito comum a gente ouvir as pessoas falando mas não, os jovens não querem trabalhar. E aí, eu, por exemplo, né, acho que eu sou a mais nova da mesa, eu tenho 26. Quando eu escuto isso, eu fico me perguntando... como que é a empresa da pessoa que tá falando isso? Porque aqui a gente tem um monte de gente mais jovem, a nossa média de... O nosso maior volume de contratação... 20 e poucos, né? São 23 anos. E aí é porque, na minha visão, né? Porque a pessoa, ela não tá sabendo mostrar para aquele colaborador o porquê dela tá ali. Por que ela tá trabalhando? O que ela tá fazendo? Qual que é o propósito da empresa? Aqui, por exemplo, toda vez que a gente fala sobre a marca no Instagram, é muito engraçado que eu vejo que existe um movimento orgânico de todo mundo que trabalha aqui comentar, engajar, compartilhar. A gente não tá obrigando ninguém a ficar compartilhando as coisas da UVP, só que a gente é tão apaixonado pela marca e pela marca empregadora que a gente quer gritar pro mundo, né? Nem compartilhar, é gritar pro mundo. Tipo, olha o quão incrível é o que a gente tá fazendo aqui dentro. E acho que é isso que falta nas empresas, né? Esse tesão em mostrar o que tem que fazer. Porque eu acho que um ponto que é bom ficar evidente pra vocês é assim. Uma coisa é ter muito orgulho de possuir algo de uma marca. Então, sei lá, falem aí uma marca famosa. Bolsa Birkin. Uma Birkin. Você tenho muito orgulho de ter uma Birkin. E outra coisa tenho muito orgulho de trabalhar na empresa que produz a Birkin. Uhum. Porque, assim, é um item de posse, ele traz um valor agregado para quem o possui. O outro é uma percepção de valor, porque eu trabalho na empresa que promove esta entrega de valor. Eu trabalho numa empresa que promove essa mudança, esta transformação, que entrega... Vou puxar a sardinha aqui pra gente, óbvio. Eu trabalho na transformação da compreensão de liberdade financeira no Brasil. Sim. Então, assim, isso traz um senso de pertencimento e de valorização muito grande, né? Perfeito. Inclusive, citando as nossas redes sociais, se você não segue ainda a UVP Capital no Instagram, essa semana a gente fez um post explicando todos os produtos da UVP Capital. E, tipo, fiquei chocado. Todo mundo compartilhou praticamente, eu fui passando os stories de todo mundo e todo mundo tinha compartilhado. E, tipo, o que é a UVP? A gente simplesmente só lançou o que é o VP. E a galera engajou pro caralho.
E acho que é engraçado pensar, por exemplo, né? Eu tinha comentado da Jaguar. Existe, em alguns momentos, uma ruptura também, né? Entre a marca empregadora e a marca. Daí, por exemplo, a Jaguar, eles contrataram uma terceirizada para produzir o branding novo da marca. Sim. E aí, isso fez com que eles vendessem uma quantidade ridícula de carros. Eu acho que não chegou nem a 10. Foi uma coisa assim, desse jeito. E aí, eu fico pensando, será que... Se eles tivessem usado um time... Qual foi o briefing, né? Então, será que eles usaram um time... Se tivesse usado um time interno, teria sido diferente? Eu acho que a terceirizada, ela leva a culpa pelo briefing... O briefing mal dado. É. Fala aí, Vitor, você que é do marketing. Tipo, alguém precisava levar a culpa por conta disso. Porque, tipo, foi uma loucura, né? Ninguém foi tava total entendendo da o que estava cultura woke, acontecendo. né? Todo mundo achou que ia ser uma grande piada. Não foi uma grande piada. Quer dizer, foi uma grande piada, mas não Virou foi uma pegadinha. Virou uma grande piada, sem querer. Não foi uma pegadinha, mas foi uma grande piada. E passou-se um tempo, venderam poucos carros, e aí eles tiveram que culpar alguém. Quem que eles vão culpar? A terceirizada que eles contrataram. Mas você não pode esquecer que quem passou o briefing para eles, quem deu todas, aprovou tudo, foi a própria Jaguar. Então era uma coisa que partiu deles. E aí, tipo assim, a galera se sente traída mesmo. E eu fico pensando até mesmo se os funcionários se sentem traídos, porque eles são apaixonados pela, tipo assim, pela marca. É uma legião. Olha, eu vou falar uma coisa que é assim... Vamos fazer uma engenharia reversa aqui no tema Jaguar? Pensa o seguinte, lá dentro tem um time. Uhum. Existe um negócio, um objetivo de resultado, certo? Certo. Ok. Esse time, ele deve ter passado por alguma transformação ali de composição. Quais as pessoas, qual é o ritmo, como eles pensam o mundo, tudo mais. Isso aconteceu, certo? Uhum. Ok, essas pessoas se transformaram e acharam uma boa ideia transformar a marca naquilo. E se a gente fazer uma revolução da marca? Era só o e se a gente não fizer nada. Aqui a gente tem a Exato. máxima. Às vezes a gente tem uma ideia, daí a gente fica... será que ela é boa mesmo? Daí a gente solta um... E se a gente não fizer nada? Isso é incrível. Então, assim, eles tiveram essa sacada, beleza. Foram lá... Começaram a executar e ninguém teve uma ideia de falar, gente, tá exagerado. Ninguém. Ou seja, eles estavam com o pensamento ajustado, ok? O que eu quero chamar a atenção pra vocês aqui? Lembra que eu falei que tudo tem que estar muito bem amarrado na estratégia? Em algum momento, a contratação interna começou a contratar gente completamente desconectado do objetivo do negócio. Uhum. Faz todo sentido isso. Em Faz algum sentido momento, se perdeu completamente a conexão com o consumidor final. Faz todo sentido. E eles simplesmente ignoraram, na verdade, o consumidor final, né? Porque quando a gente pensa em negócio, mesmo que a gente esteja falando de branding, não necessariamente de experiência do cliente, a gente tá pensando no que o consumidor quer e precisa. E aí a Jaguar trouxe uma realidade nova pra marca que é totalmente diferente da tradição que eles carregavam. Um grande delírio, um grande delírio. Foi um grande delírio. E aí eu fico pensando assim, gente... Eles erraram, não foi o brand da marca. Foi um conjunto de coisas, foi um erro né? muito anterior que ninguém pegou. Então, assim, começaram a contratar pessoas muito desconectadas do objetivo do negócio. Essas pessoas não conheciam o público de consumidor final, porque se há uma leitura... Não devem ter rodado uma pesquisa, não é possível. Se há uma leitura de percepção de afinidade entre o consumidor final e a proposta de marca, não tinha chegado nesse vexame final. Não tinha. Então, assim... É muito importante a gente pensar isso. Para você empresário, para você que tá nos assistindo, que é gestor da área de RH, que você vai cuidar disso, presta atenção numa coisa. Quem é o seu cliente? O seu cliente é quem? E você vai ter sempre dois. Sempre. O interno e o externo. Exatamente. E além disso, existe o público que você quer alcançar, que é o público de candidato. O que esse candidato tá querendo? Quero contratar alguém que esteja num perfil de maior disponibilidade, não sei o que, nananana. É uma pessoa que tá num perfil mais na geração alfa. Qual que é a proposta de employer brand que você vai fazer para alcançar esse público? Adianta você falar sobre estabilidade? Adianta você falar... Não adianta. Você precisa de entender o que esse cara quer. Assim como no branding, a gente quer comunicar uma coisa muito clara ali, com como a gente se porta, como a gente coloca a marca, tudo mais. No employer brand é a mesma coisa. Eu quero comunicar algo muito claramente. Então, por exemplo, é muito importante que para mim, trazer uma pessoa que tem trabalho em equipe.
Adianta você fazer vídeos de employer brand com uma pessoa só, sem mostrar momentos de comunhão da sua empresa, momentos em que vocês estão ali celebrando alguma conquista, em que haja um trabalho coletivo. Não, porque você não está comunicando com a pessoa que você quer comunicar. Né? Eu acho que o brand... É legal a gente falar isso. Acho que você é a melhor pessoa para falar isso pra gente. Você também, Vitão, vocês dois. O que é branding pra vocês? Porque às vezes a gente talvez tenha atropelado um pouco o tema. Vamos voltar no brand? O que é o brand? Brand, pra mim, é a forma como as pessoas recebem a sua marca e como você vai comunicar isso. Você, tipo assim, se você não definir um brand para sua marca, você vai deixar que as pessoas escolham o que elas vão achar de você. Então você tem que definir esse brand, o que as pessoas vão acreditar que você é, e a partir disso você vai construir a sua marca a partir dessas diretrizes. Essas diretrizes que você definiu. Concordo. Eu acho que hoje em dia existiu, quando a gente veio dessa crescente de rede social, apareceu muita gente falando sobre branding e reduzindo o branding a... Você vai ter o seu brand book, que vai ser a sua logo, as suas cores, os seus ícones. Manual de marca. A maneira como você vai falar. Só que tudo isso, por mais que você construa um manualzinho lindo, ele vai depender de como que você está transmitindo essa mensagem, como o próprio Vitão disse, né? Então, de fato, como que as pessoas estão percebendo a sua marca, o seu negócio? Será que a escolha que você fez para o branding tá correta? Não tá? Porque uma vez que você define, por exemplo, né? A gente tem a nossa meia vermelha. Uma vez que você define algo, aquilo vira um ícone. O que aquilo quer comunicar? Então, não adianta nada você falar, eu acho a abelha bonitinha, eu vou pôr uma abelha. Eu vi que tem muita coisa com abelha. Tem bolsa com abelha, tudo com abelha. O que isso tem a ver com o seu negócio? Todos os ícones, eles têm que ter um significado, uma construção por trás, né? Não é só, eu achei legal. Pode ser que você tenha achado legal também, e aí você invente uma história que convença a pessoa a comprar aquela ideia de você. Pode ser também, mas a narrativa construída ao redor da marca vai ser sempre o principal. Sim, a gente pode dar muito o exemplo do Raul. Tipo, o Raul nas redes sociais, você sabe que, às vezes, você lendo um texto do Raul, você sabe que é do Raul. Porque ele tem uma forma de escrever. Você sabe as palavras que ele vai usar, como ele vai contar uma história. Você sabe que ele sempre vai estar com a meia vermelha, é uma marca dele. Você sabe que, às vezes, ele vai ser um pouco mais arrogante. Um pouco mais ríspido. Ríspido é bom para responder perguntas. E se em algum momento ele for diferente disso, a galera vai estranhar. Falar assim, o que está acontecendo com o Raul Sena? Isso que você falou me trouxe até um lembrete, que no começo desse ano eu fiz um treinamento de como que a Disney construiu o império que eles têm, né? E uma das coisas que eles trouxeram pra gente é que o cliente, ele espera previsibilidade. Então, uma vez que você tem sempre aquela mesma coisa, o cliente, ele entende que você tem um padrão. E esse padrão, ele vai se expressar em todas as outras coisas, né? E você cria uma zona de conforto ali na cabeça do cliente, né? Que quando ele tá com você, ele tá assentado nesse lugar que é legal. Sim. Eu acabei de ter uma percepção incrível. Hoje a gente tá aqui nesse programa e o nosso objetivo é falar sobre temas que foram esvaziados, como a cultura que a gente falou. Agora a gente tá falando de branding, employer brand. Então, o nosso grande objetivo com o programa é trazer realmente valor para temas que já foram tão esvaziados. Sim. Quando a gente fala... eu perguntei o que era branding, porque isso precisa ficar muito claro na cabeça das pessoas. O que o público vai esperar da minha empresa. E aí, voltando para o cliente, que era o que eu tava falando, o que é o meu cliente, que é o cliente que eu quero atrair, que é esse cara que eu quero transformar em cliente interno, espera da minha empresa? Ele espera uma comunicação mais coletiva, ele espera que a empresa seja mais engajada, espera que a empresa seja mais tradicional, formal, eu vou chegar, vou trabalhar das 8 às 18, vou embora. O que esse cara espera, assim? O que você criou no universo mental desse cara que vai fazer ele falar, nossa, eu queria trabalhar nessa empresa. Olha, essas pessoas, como essas pessoas vivem lá. Então, eu acho que isso é importante a gente pensar estrategicamente, né? Porque se a gente simplesmente usa um brand momentâneo ou um employer brand momentâneo, tipo, agora quero contratar vendedores que tenham um perfil mais agressivo, não sei o quê, nananana, vou lá,
faço uma contratação que é pontual ali naquele caso. Não, agora eu quero contratar uma galera que é mais acolhedora, porque é pro atendimento, não sei o que, vou fazer... Vai acontecer igual aconteceu na Jaguar. Vai virar um né? caos. Porque aí vai contratando um monte de gente sem conexão real com o objetivo, resultado, fim do negócio. E aí você dissolve o processo, né? Você não traz coesão ali pras Eu pessoas. fiquei pensativo quando você falando da Jaguar, quando a gente foi de trás pra frente, né, na Jaguar. Eu fiquei pensando, tipo, a galera esquece que as pessoas que não concordam com a sua marca também podem ser boas. Então, em algum momento, as pessoas que não estão aculturadas com a sua empresa, que não fazem sentido estar na sua empresa, elas vão chegar em cargos de tomada de decisão. Exato. E aí, tipo... É aí que o caos acontece. É aí que o caos acontece. Às É vezes foi um exatamente erro aí lá... que o caos acontece. É por isso que a cultura, ela desdobra o employer brand. Porque você comunica através da cultura. A cultura... tem uma frase que fala da estratégia da cultura, mas enfim... Não vou repetir aqui um bordão clássico pra vocês, porque vocês vão ver em outros cortes aí pela internet isso. Mas a cultura, ela precisa de ser uma ferramenta da estratégia. E o employer brand é uma ferramenta da cultura. Então, assim, tudo precisa de estar muito bem amarrado e coeso. Porque se você contrata errado, porque sua cultura não tá certa, porque você usa o employer brand pra atrair o candidato errado, esse cara vai crescer em algum momento dentro da sua empresa e ele vai estar na cadeira decisora. No caso da Jaguar, talvez esse cara esteja na maior cadeira de marketing deles. Talvez essa fofoca aí já tenha sido solucionada e a gente não tá sabendo porque faz muito tempo. Mas a gente tá aqui especulando. Eu acho que o interessante é a gente fazer essa engenharia pra entender. Mas, por exemplo, vou dar trazer um caso que ele tá muito famoso, que é o caso da CIMED. Né? A CIMED é uma indústria farmacêutica, teve esse eu acho que é o melhor caso que a gente vai conseguir desenvolver positivo, por quê? A CIMED teve uma releitura de branding, que foi uma sacada genial. O cara refez a marca. E ele propôs, era o responsável, ele foi contratado para refazer a marca. E aí, ele propôs a releitura da marca. A mesa diretora inteira reprovou. Falou, não vamos fazer. O CEO sentou com ele e falou, me explica, por que você quer que a marca seja amarela? Ele virou e falou, eu quero me apropriar da faixa do genérico. Porque o genérico, a medicação genérica, tem uma faixa amarela. O CEO virou pra ele e falou, faz. Ele falou, não posso, a diretoria... O CEO virou pra ele e falou, eu sou o CEO, faz, pode fazer. A CIMED virou, o brand da CIMED é o amarelo, né? Agora eles estão com a collab com a Coca, então eles estão usando vermelho, mas o lance deles é o amarelo. Tem até jaquetinha. Tem jaquetinha, tem tudo. Beleza. Foi a primeira sacada deles que foi de branding. Ali. A segunda sacada que eles tiveram foi de employer brand. Bruna, como assim? Eles pegaram os donos da marca, né? O CEO e a vice-presidente, que são o João e a Carla. João e Carla CIMED, né? No Instagram. E Colocaram eles como a cara da marca. Então, eles fazem... Founders. E aí, eles estão ali... E é uma empresa familiar e tal. E eles estão ali o tempo todo fazendo marketing, Instagram, não sei o quê. O tempo todo ali na marca, contando como que é trabalhar, como que não é trabalhar. E aí... Traz uma humanização, né, pro negócio. Como que isso tudo aconteceu? A esposa do filho do CEO é blogueira, TikToker. E aí, ela pegou... Né? A Lívia. Ela pegou o gloss da CIMED. É gloss aquilo? Hidratante? É um gloss. Um gloss. Ela pegou um gloss da CIMED, que estava perto do lançamento e tal, e fez um TikTok, gravou um TikTok passando o tal do gloss. Viralizou num nível absurdo. Ela trabalha... O gloss custava, tipo, R$10, ele ficou custando 30. 30, exatamente. E, detalhe, eles tinham feito, tipo assim, 90 mil unidades. Acabou em um final de semana. Nossa. A indústria não estava pronta para fazer mais. Eles tiveram que fazer um trabalho de programação logística para poder fazer aquilo acontecer. Bruna, mas a Lívia não trabalhava na empresa. Depois dessa sacada, o Adib, que é o marido da Lívia, começou a produzir conteúdo sobre trabalhar dentro da marca. A Lívia, a Júlia, que é a prima dele. Aí o CEO, a vice-presidente, todo mundo, a família inteira que trabalha lá dentro, uma empresa familiar. Todo mundo produzindo conteúdo. O negócio é assustador.
É assustador perceber o quanto a marca cresceu. E eles têm rituais culturais muito claros e eles usam o employer brand a favor deles para manifestar isso e as pessoas querem trabalhar lá. E a cultura de vendas que eles têm é absurda. Inclusive, a cultura deles é centrada no vendedor. Porque o vendedor é o cara de maior atenção. Então, assim, eles focam muito nisso. E aí, todo mundo tem muito orgulho de trabalhar na marca. Todo mundo quer pegar o blusão amarelinho e ir pra rua, e ir para as farmácias fazer a venda pro consumidor ali, pro B2B. E isso ficou muito claro no universo da cabeça das pessoas e a galera que quer trabalhar lá também. Então, assim, o caso da CIMED é um caso clássico de percepção de mercado. Eles perceberam como o mercado reagiu a eles, perceberam como o mercado reagiu ao branding que eles construíram e foram utilizando isso de uma maneira estratégica muito interessante. Então, assim, é um caso a se observar de perto, assim, a se modelar. Eu acho que eles têm feito um trabalho muito bom. E eles usam também estratégias muito interessantes de brand, assim. É uma empresa familiar, então eles não tentam esconder isso, eles não tentam... Não, eles puxam elementos da cultura pop para os itens que eles produzem. Exatamente. E aí eles usam também, assim, ó, eles se associam também a algumas trends, né? Porque eles perceberam que esse lance... A Carla, que é a vice-presidente da CIMED, ela é aficionada em Labubu. Então, ela anda com a bolsa dela cheia de Labubu. Então, eles estão sempre se comunicando com esse cliente. E eles utilizam isso tanto no brand quanto no employer brand. Então, tá o tempo todo usando essa estratégia de percepção do cliente, tanto interno quanto externo, para poder movimentar o resultado da empresa. Isso é encantador. Eu queria trazer agora também um outro viés, que é o seguinte, a gente tá aqui falando sobre atração de clientes e de talentos, né? Mas tão importante quanto atrair é repelir. Então, por exemplo, né, quando a gente fala de branding, tem um termo que é o primal branding, aí ele tem várias técnicas para você construir o branding da sua marca. E aí ele chama uma dessas técnicas de inimigos em comum. Então, todos esses casos aqui que a gente falou, eles atraíram fãs e haters. Por exemplo, no filme do Elvis Presley, o produtor dele uma hora fala assim, olha, tem um monte de galera vendendo bottom, camiseta escrito I hate Elvis Presley. E aí eles ficam, deixa vender. Porque o que importa estão falando de mim. Quando a gente pensa também em marca empregadora, a gente quer, de fato, repelir algumas pessoas, né? Quando a gente compartilha e demonstra a nossa cultura no Instagram, a nossa marca empregadora e todas as outras marcas, isso é um jeito de falar, esse é quem somos e isso é quem não queremos. Tanto no branding quanto no employer branding, né? Como que vocês têm outros exemplos também de casos, assim, que vocês pensam, nossa, essa marca aqui, ela fez isso daqui já para repelir esse tipo de pessoa? Olha, estrategicamente, não. Eu não consigo pensar em um agora. Mas eu acho que a gente pode falar da Cacau Show. Porque a Cacau Show, ela é um caso clássico de que agora, querendo ou não, estrategicamente ou não, eles são só trabalha lá quem estiver alinhado com as coisas que acontecem lá. Então, assim, é um caso interessante a se falar, porque realmente, depois de todo o boom que aconteceu, todas as afirmações, tudo que eles, enfim... A gente teve recentemente, né? Uma palestra com a Lê. E aí ele fala um pouco sobre isso. Inclusive, eu queria que você falasse um pouco de sua visão sobre. Porque realmente, gente, boatos às vezes acontecem a partir de fogo, às vezes a partir de fumaça, às vezes a partir de gravetos, mas nunca a partir de nada. Eu acho que sempre há alguma fagulha ali por trás, né? Então, assim, ele fala um pouco sobre isso. É uma empresa, assim, que tem, eu acho que ritos culturais, tem vários momentos. E aí, talvez, a história tomou proporção por obrigatoriedade, né? Era obrigado a fazer e tal. E acho que isso aí fica nesse lugar. Mas é um caso clássico de... se tornou conhecido nacionalmente. As pessoas não vão trabalhar lá por um acaso, assim, não sei do que acontece aqui. As pessoas sabem o que acontece e as pessoas vão se propor a trabalhar lá estando de acordo com isso.
Perfeito. A gente teve numa palestra com o Alê, né? E foi muito engraçado, porque ele dava pra perceber que ele não queria comentar muito sobre o tema, mas acabaram perguntando pra ele, e daí ele só falou assim, essas coisas acontecem, né? Porque do lado dele vão ter empresários brasileiros que vão defender ele, falar, nossa, é uma empresa familiar que cresceu, fatura bilhões, versus as pessoas que vão falar, nossa, olha que cultura tóxica e não sei o quê. Mas para além dessa conversa, né, que é mais polêmica, foi muito interessante observar o Alê, porque ele construiu uma persona do chocolate em volta dele, né? A gente tem a referência do Willy Wonka. E aí, é muito engraçado que não que ele estivesse caracterizado com um chapéu igual o Willy Wonka, mas ele tava com um sobretudo, um cachecolzinho. Então ele Elementos trazia... com cores muito parecidas, né? Exato, esses elementos que remetiam à imagem dele, a imagens de pessoas que, na nossa cabeça, né, trabalham com chocolate. Então é muito engraçado ver também como que a marca, ela chega até na maneira como a gente se veste, né? Ele também é um caso muito clássico do fundador estar presente em todos os lugares. Até, tipo, Perfeito. quando eles patrocinam, por exemplo, o MasterChef, ele faz questão de ir lá. E aí ele tem Apresenta todo os chocolates. apresenta os chocolates, ele tem todo um jeito de falar. E aí, às vezes, ele é um pouco, quando ele vai avaliar algum prato, ele mostra também um pouco que ele é um pouco ríspido, um pouco agressivo também. Só que, tipo, é um exemplo clássico acho de muito- fundador puxando a galera pra marca. Eu acho isso muito, muito legal a gente falar, que é o quê? Tem umas coisas que a gente pensa em brand que ficaram muito famosas, que é tipo arquétipos. Ai, quais cores, não sei o quê. Mas tem coisas que estão do brand que é o tom de voz. Como que aquela... Detalhes. São detalhes, né? Eu acho assim, o luxo, ele tá sempre no detalhe, né? Ele tá sempre ali na forma como as coisas são colocadas, no como você faz um imprint, uma marca na cabeça da pessoa a respeito daquilo. Então, se eu pedir pra você aí de casa, se não, estou pedindo agora, você aí de casa. Imagine uma propaganda da Coca. Eu tenho certeza que você imaginou as bolinhas no copo, que você tem essa memória, dependendo de Às que... vezes uma família. Isso, ou dependendo de urso. que... Exatamente, de que idade você é. Você tem a memória do urso polar lá e tal. Então, assim, isso é uma marca que fica na nossa cabeça. Até sobre hoje tem isso. o ônibus da Coca que passa às vezes. No Natal, Natal. Natal a gente tem a Eu fico carreata muito feliz da quando eu Coca. vejo Eu acho o incrível. ônibus da Coca-Cola. Eu acho maravilhoso. Então, isso é muito perceptível, assim. Eu não lembro se o projeto novo do Ale já é público ou se ele contou só no evento pra gente. Mas Não, é público. É público? Ele vai ter um parque de diversões. ele vai ter ele tá Ele fazendo já tem um hotel, né? ele Um já hotel tem na Costa. hotéis e ele tá fazendo parques de diversões. E aí, quando você percebe como ele relata o processo de gestão dele, gente, é employer brand puro. Puro, puro, puro. Porque o lance da Cacau Show é a felicidade, né? O lance deles é a felicidade. E aí você percebe que ele trabalha isso com os colaboradores dele o tempo todo, assim. A gente promove felicidade. Então, as pessoas, elas sentem que elas não trabalham com chocolate. Elas trabalham com felicidade. E isso é employer brand, sim. Na máxima, né? Então, as pessoas querem trabalhar num lugar que trabalha com felicidade. Eu até brinquei que ele tinha que ter dado um chocolatinho pra todo mundo que tava na palestra. Ele Ô, não Ale, deu. cadê o orçamento do chocolate verdade. na palestra? A gente É queria uma ali. sacanagem. Você Não vai deu uma um palestra chocolatinho. do cara da Cacau Show e não recebeu um chocolatinho. Não recebemos, Não, mas recebemos. uma coisa incrível foi, ele descobriu na hora que ele tava palestrando que tinha uma pessoa que tava fazendo aniversariante, naquele deu. dia e em menos de 1 minuto brotou um kit. chocolate pra dar de presente pra Será ela. que ele anda com quantos quilos de chocolate Ai. perto dele? No bolso, assim, Eu né? imagino que deve andar com um Nossa, bocado. e sabe uma coisa que eu lembrei também do Ale, que tem a ver com o branding da marca? Uma das coisas que ele compartilhou, que eu achei, assim, geniais, foi que eles contam o tempo que o consumidor passa consumindo a marca. Exemplo, a primeira loja que eles tinham, o consumidor passava 15 minutos. Aí eles falaram, não, a gente tem que aumentar a loja. Aí o consumidor passou a passar 30 minutos.
Aí eles construíram agora a Cacau Show, tem um nome, né? Que tem um café, a Mega Store da Cacau Show. Aí tem um café. Aí a pessoa senta, toma um café, come um negocinho, aí ela já passa um tempão. 4 Ela finge que horas. tá trabalhando ali no notebook. Exato. Aí eles construíram... Finge não, trabalha. Aí eles construíram um hotel, que aí o tempo é muito maior. E agora o parque também, que a pessoa vai passar o dia inteiro no parque, né? Então, acho que isso... O hotel foi pra 72 horas, né, a média. Então acho que isso reflete o que eles estavam buscando pra marca, que é a gente quer estar em todos os espaços possíveis que o nosso cliente consome, né? Exatamente. E assim, o caso do Ale é um caso... Tem toda a polêmica, né? Ele deixou muito claro ali que... Inclusive, ele falou sobre o processo dele ter sido um erro de contratação, né? Que ele deixou. Ele falou que o caso que aconteceu com a Cacau Show foi uma falha na contratação, assim. Contratou errado, deixou ficar muito tempo e aí acabou gerando ali essa situação. Mas é um público que trabalha tão bem o employer brand porque eles são franquias. E mesmo com essa treta toda, ele manteve ali, Manteve né? os franqueados. Não foi vencido pelo cancelamento. Ele não foi vencido pelo cancelamento. E detalhe, eu acho que o sistema de franquia é muito interessante a gente comentar, porque você trabalha tão bem o employer brand que alguém também quer ter uma unidade da sua marca. Então, assim, tem todo um processo de você trabalhar a sua marca, trabalhar o desejo das pessoas de trabalhar com a sua marca, e aí não só trabalhar com você, mas com a sua marca. Ser alguém que diz, eu também sou um franqueado Cacau Show. Eu tenho uma unidade da Cacau Show. E tem gente que tem muito mais de uma, né? Tem pessoas que todas as unidades de uma cidade é da mesma pessoa. Então, assim... Empolgada. Tem gente que é muito comprado na marca. Isso é muito legal, né? Isso é muito legal. Então, pra gente encerrar, eu queria que vocês trouxessem 2 estratégias, uma de cada uma de brand e uma de employed brand pra gente, que usamos aqui na UVP. Conta aí pra gente Legal. qual que é. Acho que uma das principais que a gente tem feito e que provavelmente você já deve ter visto são os nossos OHs, né? OH significa out of home, que é fora de casa, que é a mídia offline. Então, a gente tem a cara do Raul em todo canto. Tem no aeroporto, tem no estacionamento. A cara tem do Raul junto com o nosso tem no olho, ponto de o olho da UVP. ônibus. Exato. E aí, isso faz com que a marca seja cada vez mais buscada e alcance mais pessoas, né? Eu acho que as pessoas, elas acabaram ficando muito fechadas em fazer só mídia paga no tráfego ali. E a gente conseguiu alcançar um público diferente, colocando a cara do Raul em todo lugar. Então... diria que essa é uma estratégia interessante aí, apesar de cara, né? A gente também, junto com os OHs, os OHs físicos, a gente também trouxe eu posso chamar de OHs digitais, porque, tipo, às vezes o foco nem é a conversão, mas é o Raul awareness, né? E a UVP aparecer por todos os lugares. Então a gente até brincou que... A gente é a Nova Insider. A Nova Insider, que tipo assim, a gente patrocinou um monte de canais do YouTube, e às vezes você tava lá vendo um vídeo aleatório de história e apareceu o Raul lá. Apareceu o VP, né, no caso. Apareceu o VP fazendo propaganda ali, e era isso. Legal. De employer, eu acho que... Vou falar do Raul também. Ele não veio fazer o programa com a gente hoje, a gente vai falar dele, Perdeu, né? o Raul perdeu. É sobre. Eu acho que a forma como ele mostra a nossa operação, o dia a dia, que ele tá aqui, que ele conhece as pessoas, como às vezes o Raul mostra como a gente faz reunião de corredor, como que as ideias surgem. Tudo isso é uma parte muito importante do nosso employer, porque compõe toda a estratégia de comunicar como que nós somos aqui, como que a nossa marca empregadora vive no dia a dia, né? Porque não é uma marca, é uma realidade empregadora. Então, eu acho que essa é uma das nossas principais estratégias. E aí, isso se desdobra nos líderes, nas outras pessoas, nos colaboradores. Eu acho que todo mundo conta um pouquinho de como que a gente vive aqui. Então, eu acho que isso é incrível. Maravilha. Perfeito. Nos ajudem no branding desse programa. Comentem uma sugestão aqui de nome para este programa incrível que com certeza, né, Vitão, vai ficar na grade. Vai ficar na grade toda sexta-feira em algum horário, talvez em algum horário mais atraso, que é o normal aqui da UVP Capital. Muito obrigado por você que ficou aqui assistindo até o final. E a gente tá de volta sexta-feira que vem. Até mais. Até a próxima. Beijo!